Bom dia. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que anda segundo os conselhos, que não anda. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Amém. Nos mantém, Senhor, plantado junto ao teu ribeiro, às tuas águas. Nos mantém, Senhor. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alcançada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada uma das obras que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alcançada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, de pano azul e púrpura e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas, uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. Ele uniu as 5 cortinas à parte, as 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho.
e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas do outro lado do tabernáculo da banda norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima de uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases. 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras para tábuas de outro lado do tabernáculo e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. Fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez ouro, as barras também cobriu o ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido de obra esmerada. O fez com querubins e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordado, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e suas cabeças e suas molduras, cobriu de ouro. E as suas 5 bases eram de cobre. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado e a altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez várias de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, do seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também de 2 querubins de ouro, de obra batida os fez. As 2 extremidades do propiciatório, um querubim e uma extremidade desta banda e outro querubim à extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as águas do propiciatório, e os seus rostos estavam de fronte, um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Cobriu-a de ouro puro, fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor e fez coroa de ouro ao redor de sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés.
Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais que levam à mesa. Fez também varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. Fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os pratos e suas colheres, suas escudelas, suas cobertas, com o que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez o castiçal, o seu pé, suas canas, seus copos, suas maçãs, suas flores, sua peça, as mesmas peças. 6 canas saíam do lado, 3 canas do castiçal, 3 canas do outro lado. Numa cana estavam 3 copos de modo de amêndoa, uma maçã e uma flor. Noutra cana, 3 copos de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas o mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com suas maçãs e com as flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formaram a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas, e os seus espectadores e os seus apagadores de ouro puro. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, e um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas suas pontas, e cobriu-os de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Amém, amém. Bom dia. Abençoado seja o nosso dia. Abençoado seja o nosso dia. Pai, eu te peço que assim como o Senhor é detalhista aqui em cada uma dessas passagens, assim como o Senhor foi detalhista com Moisés, para tudo que ele deveria de fazer, né? Para como ele deveria de fazer, cada detalhe, cada medida. Que o Senhor seja detalhista na nossa vida, que o Senhor nos diga sobre cada assunto da nossa vida, aqueles pequenos detalhes que a gente deixa passar, aqueles pequenos lugares que a gente não consegue visualizar, aquelas pequenas medidas que a gente não consegue fazer. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti para detalhar tudo na nossa vida. Detalhar tudo. Que o Teu amor, que a Tua justiça, que a Tua proteção, que as Tuas asas, as Tuas mãos estejam sobre nós, nesse dia e sempre. Amém. Amém.